Saudações, meus queridos telespectadores, estudantes, colegas, técnicos, profissionais e mais outros que vão ter acesso a esta nossa apresentação. Bom, desta vez nós queremos desenvolver ou então falar um pouquinho daquilo que são as noções gerais das bactérias. Bom, olhando pela patogênese, não é? Da infecção bacteriana, geralmente ela abrange o início do processo infeccioso e os mecanismos que levam ao aparecimento de certos sinais e sintomas de uma determinada doença. Daí que existem certos fatores, tanto bioquímicos, estruturais, genéticos, que vão desempenhar um papel importante na patogênese bacteriana, em que esses fatores deverão ser discutidos, não é? Ao longo dessas noções gerais das bactérias como nós referenciamos. Os seres humanos, estamos a falar, os animais que possuem uma microbiota normal, que somos nós, não é? Então, eles geralmente perdão. Geralmente existe um grupo de bactérias que vão habitar ou então que os humanos vão possuir para a sua defesa, em que estes nós chamamos em microbiologia como flora microbiana, flora normal ou microbiota normal, tá bem? Em que o seu equilíbrio junto com o próprio hospedeiro, ele é intacto, não é? Daí que a flora microbiana também ela é classificada, onde temos a flora microbiana residente e transitória, não é? Considera-se residente aquela bactéria que, caso você remova do local para o outro, ela geralmente vai provocar doença, mas também existe a chamada flora normal transitória, em que mesmo você removendo de um ponto para o outro, ela não vai se alterar, tá bem? Uma das bactérias que faz parte da flora normal, geralmente da pele, é o Staphylococcus epidermidis. Staphylococcus epidermidis é uma bactéria de gram positiva, não é? Geralmente é um coco, não é? Que se apresenta em cacho, não é? Então, estas bactérias fazem parte da flora normal da pele. Sendo que assim que. E depois esta aqui é residente, porque basta remover da pele para um outro local, ela geralmente acaba provocando um outro problema. Tá bem? Um outro problema. E depois existem também outras estirpes que nós podemos aqui a referir no caso de Clostridium, que são certas onipresentes no meio ambiente e são geralmente transmitidas aos seres humanos por ingestão. Então, estas aqui não fazem parte de flora normal. Clostridium, estamos a falar de o agente etiológico de tétano, não é? Clostridium é um gênero, não é? Cuja a espécie será tetânia, por isso nós chamamos de Clostridium tetani. Então, nós temos aqui os chamados estafilococos, não é? Estafilococos, que são células esféricas gram-positivas, geralmente dispostas em cachos irregulares, não é? Em cachos irregulares, semelhantes a cachos de uva, não é? Eis aqui, em uma cultura microbiológica, acredita-se que estes crescem muito rápido em muitos tipos de meio de cultura, não é? Que são geralmente metabolicamente ativos, fermentando os carboidratos e produzindo assim também pigmento que varia de branco ao amarelo intenso, tá bem? E depois temos também aquilo que é a morfologia destes estafilococos, onde eles, sendo células esféricas, eles medem cerca de 1 micrômetro de diâmetro e são dispostos, como temos, em cachos irregulares, tá bem? E depois temos também aquilo que são as características de crescimento, onde estafilococos produzem catalase, não é? Que é uma enzima que permite catalisar certas estruturas, ok? Existem os chamados streptococos. Portanto, nos streptococos, eles são classificados também, onde vamos compreender aqui 4 ou mais classificações ou então características dos streptococos.
Primeira característica dos streptococcus tem a ver com a sua morfologia, ou então a morfologia das colônias. Colônias são grupos, não é? Agrupamentos das bactérias em um meio de cultura, tá bem? Onde, assim como também as reações hemolíticas destas bactérias é um meio chamado agar de sangue, não é? E depois temos a questão de especificidade serológica da substância da parede celular específica do grupo antígeno de Lancefield, ok? E depois temos a questão também das reações bioquímicas, assim como resistência a fatores físicos e químicos, onde aqui são aplicados algumas reações químicas, enzimáticas, para identificar certas tipos dos estreptococos. E depois temos a questão dos aspectos ecológicos. De seguida temos os chamados estreptococos piógenes, não é? Que tem a ver com o agente causador como é que é? Associados à invasão de um certo sistema ou então distúrbios imunológicos, não é? Onde vamos ter também Streptococcus agalatiae, não é? Temos também Streptococcus pneumoniae, não é? A bactéria conhecida como agente etiológico da pneumonia. Temos também como que é? Os chamados bacilos entéricos gram-negativos. Estamos a falar o grupo ou então a família de enterobacteriaceae, não é? Onde estas as enterobacterias constituem um grupo grande, não é? Geralmente de bacilos gram-negativos, em que o seu habitat é intestino dos seres humanos, assim como os animais. Estamos a falar de Escherichia sp, estamos a falar Shigella sp, estamos a falar Salmonella sp, estamos a falar Enterobacter sp, estamos a falar Klebsiella, não é? Entre outras bactérias também, tá bem? Corynebacterium diphtheriae, ou então as corynebactérias. Geralmente, ele morfologicamente são bactérias como é que é? São bactérias com um diâmetro de 1 micrômetro, não é? E sendo que sendo alguns os micrômetros de comprimento, não é? E as suas características elas vão exibir uma tumefação ou então uma regulação nas extremidades, que geralmente vão conferir aquilo que é o aspecto da clave, não é? E existem aquilo que nós chamamos das micobactérias. Micobactérias que é um grupo também de bactérias que na sua morfologia, não é? Elas vão apresentar aquilo que é o ácido micólico, que faz com que estas bactérias sejam distintas de vários procedimentos ou então sejam isentos de pertencerem ou ao grupo das bactérias de gram positivo ou negativo. E depois, onde nós podemos aqui mencionar, no caso de Mycobacterium leprae, que é o causador da hanseníase ou a lepra, temos Mycobacterium avium, não é? Temos Mycobacterium tuberculosis, que é o agente etiológico da tuberculose. Então, se calhar entre outras espécies, sendo que existem ainda mais, a ciência diz que existem ainda mais, cerca de 200 espécies de Mycobacterium, tá bem? O Mycobacterium tuberculosis, não é? Sendo que ele é um bacilo, não é? É um bacilo da tuberculose que consiste em forma de bastonetes ou então retos finos que o seu diâmetro ele pode medir por aí 0,4 versus 3 micrômetros, não é? Sendo que este pode ser cultivado, não é? Para a sua evolução ou então o seu desenvolvimento em microbiologia, pode ser feito por meio de uma cultura, não é? E também, geralmente a tuberculose ela pode ser feita como diagnóstico
em vários outros procedimentos para além da tal cultura. Depois temos as chamadas espiroquetas, que são os perigos, geralmente, como é o caso como é que é? Da Espirocaetaceae, não é? No caso de Treponema, não é? O gênero Treponema pallidum, e sendo que a espécie que causa a sífilis, causa da Treponema pallidum, não é? Não deixando de lado a Treponema denticola, não é? E depois temos também as chamadas micoplasmas, que existem também mais de 200 espécies de micoplasma, que geralmente esses estão inclusos na classe dos molicutes, não é? Que são bactérias que carecem de paredes celulares, ou seja, não têm parede celular, onde aí nós podemos classificar, no caso de micoplasma hominis, micoplasma genitalium, não é? Que é o causador da chamada a cervicite, endometrite, salpingite, incluindo também a infertilidade, isto é, nas mulheres, tá bem? Temos o Rickettsia, temos a Orientia, não é? São certas bactérias também de interesse clínico, tá bem? Temos a clamídia, sendo que estes vão afetar os seres humanos dividindo-se em três espécies. Temos a Chlamydia trachomatis, Chlamydia como é que é? Pneumoniae, e depois temos a Chlamydia psittaci, não é? Sendo que essas três espécies aqui também vão desenvolver doenças diversas, não é? Onde na Chlamydia trachomatis, não é? Essa geralmente na sua composição ele contém até o próprio glicogênio e geralmente este também são inibidos pelas sulfanamidas, não é? Esses constituem como agente de vários distúrbios em seres humanos, como o caso da tracoma, não é? Tracoma é um problema ocular. Depois temos também a questão da conjuntivite de inclusão, não é? A uretrite não gonocócica, não é? Salpingite, assim também, não é? Cervicite, pneumonite, não é? Essas são algumas infecções que essa clamídia pode provocar, geralmente a clamídia trachomatis, não é? Temos a psittaxi, não é? Que também ela vai provocar aquilo que é a pneumonite em felinos, neste caso, e assim como também tracoma, como uma das doenças também que ataca a ocular, não é? Que geralmente há anos, não é? Esta trata-se de uma certa ceratoconjuntivite crônica que começa com alterações inflamatórias, não é? Agudas na conjuntiva e geralmente na córnea, progredindo para a formação de cicatrizes, assim também podem desenvolver a chamada cegueira. Então, este era o resumo que nós desejávamos fazer para meu querido amigo, querida amiga, pudesse entender a essência disto e para juntos assimilarmos aquilo que é a introdução da microbiologia, assim como as noções gerais das bactérias.